Olá pessoal, graça e paz. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos baseado no livro do Apocalipse, escrito por João. E eu quero tratar a respeito de um texto muito interessante que se encontra na palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse, capítulo 13, no versículo de número 14. Eu deixei aqui atrás para vocês lerem, e eu quero ler a parte A do versículo. Diz: E engana os que habitam na terra com sinais que foi-lhe permitido que fizesse na presença da besta. Esse texto ele é dirigido para aquelas pessoas que não acreditam que pessoas podem operar sinais de forma alguma se Deus não estiver com ele. E eu quero te dizer que há uma possibilidade de uma pessoa sim exercer o ministério, exercer uma igreja e acontecerem milagres e sinais e não haver o dedo de Deus nessa situação. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus enviaria a operação de erro para que o ser humano acreditasse na mentira, porque outrora antes rejeitam, embrutecem o seu coração no que diz respeito a Cristo, a redenção de Cristo na cruz do Calvário. Então Deus nos últimos dias enviaria a operação de erro para que o ser humano se decaísse em seus pecados acreditando na mentira. E quando o Espírito Santo desce em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, ali já começa os últimos dias. Há uma profecia do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, que diz que nos últimos dias Deus enviaria o teu Espírito Santo. E esse Espírito Santo é derramado em Atos capítulo 2. Há 2000 anos atrás já começa então a etapa dos últimos dias. E o ponto central, o prisma dessa mensagem que eu quero trazer para você, é trazer a você a alusão que nos últimos dias a besta e o falso profeta, que atuará nesta terra, um líder político e um líder religioso, está falando aí de globalização, está falando aí de uma nova ordem mundial. Amém? Uma só moeda, uma só religião e uma só crença. Creio que essa crença será o comunismo. Amém? Uma era que os santos serão perseguidos. E quem são estes, os santos? São israelitas? São gentios que professam a Cristo? Quando diz os santos, são aqueles que portam a sua doutrina, aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que é regenerado pela palavra de Deus, aqueles que praticam o santo e sacro evangelho. Mas há uma grande dúvida de muitas pessoas: o que acontecerá nos últimos dias? A palavra escatos, escatologia vem de escatos, que significa estudo dos últimos dias, é conhecimento dos últimos dias. Escatos, revelação, conhecimento dos últimos dias, logia, significa saber e conhecer. Então, quando nós estudamos escatologia, nós estamos estudando acontecimentos dos últimos dias. Só que há várias vertentes nesses tempos que a gente está vivendo, há muitas correntes. O pré-tribulacionista acredita que Jesus virá em duas etapas. Eles acreditam no arrebatamento secreto, algo que a Bíblia não fala, não relata de arrebatamento secreto, e acredita que Jesus virá em duas etapas. A primeira virá, arrebatará a igreja de forma secreta, e a sua segunda vinda, quando a Jerusalém desce do céu, não é verdade? E haverá ali uma ressurreição dos mártires que serão mortos no período do anticristo. Amém? E a segunda vertente é o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo acredita que nós passaremos pela grande tribulação. Sim, pasme-se, nós passaremos pela grande tribulação, é a corrente que o pós-tribulacionismo acredita. O que eu acho interessante é que, independente se Jesus vem antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, ou diante da grande tribulação, o que eu acho mais interessante, que eu me alegro, é que seremos salvos da mesma forma. Mas há uma interpretação completamente distinta uma das outras. O pós-tribulacionismo acredita que Jesus virá depois da grande tribulação, que é um período de 7 anos. Amém? E o pré-tribulacionismo acredita que Jesus virá, arrebatará a sua igreja de forma secreta. Amém? E depois virá novamente. O mesotribulacionista acredita que Jesus virá no período do meio da grande tribulação. Amém? Então nós temos aí três vertentes. Nós temos também o preterista. O preterista é aquela classe de pessoa que enrola o livro do Apocalipse como um jornal e joga no lixo. São aquelas pessoas que já acreditam que tudo que está descrito no livro do Apocalipse já aconteceu. Amém? Já aconteceu.
Então, irmãos, eu dei essa volta toda para trazer alusão, a interpretação a você que está me ouvindo, que o livro do Apocalipse ele é muito enigmático e há várias correntes. É um livro que, para ter discernimento dele, você tem que ter de acordo a hermenêutica e a exegese do texto, baseado no Antigo Testamento. Você não pode acreditar que uma pessoa diz que dormiu, teve uma revelação do Apocalipse, uma revelação nova, uma interpretação nova, alguém que se levante no meio da sociedade, no meio gospel, e fala que teve uma interpretação do Apocalipse. Não, o Apocalipse ele já tem a sua interpretação. Mas tem coisas também que não vai ter interpretação. Por exemplo, de quando Jesus mostra a João a visão do Apocalipse, e quando fala a respeito dos sete relâmpagos, Jesus disse a João não escrever. E o livrinho que João engoliu? Também não há interpretação, como na Bíblia não há interpretação do espinho da carne de Paulo e nem qual era a marca de Caim. Existem coisas na Bíblia que não vai ser interpretada aqui nesta terra. Há quem diga que a Bíblia tem resposta para tudo, e eu te digo que a Bíblia não tem resposta para tudo não, irmãos. Amém? A Bíblia ela foi escrita, impelida pelo Espírito Santo, para demonstrar o poder de Deus, não para satisfazer todas as curiosidades do ser humano. Amém? Mas voltando para o texto que ora nós acabamos de ler, fala que a besta que exercerá poder diante do anticristo operará sinais e fazerá até com que bola de fogo caia do céu diante dos homens. Amém? Da mesma forma que nós temos uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Satanás, como ele é o imitador de Cristo, por isso 666, ele nunca chega a 7, também ele terá a sua trindade. O dragão, a besta e o falso profeta. O dragão aí que representa o próprio Satanás, que com a sua cauda levou uma terça parte das medidas do céu, não é verdade? A besta e o falso profeta. Agora, o tempo que essa besta, esse falso profeta, aparecerá na terra, é uma dúvida. Porque, como eu disse, há várias correntes. Para umas pessoas, acredita que nós não passaremos pela grande tribulação. Para outras pessoas, nós passaremos pela grande tribulação. E para outras pessoas, Jesus virá na metade do período da grande tribulação. Só que o que eu quero trazer para você aqui, baseado nesse texto, escrito por João, desterrado na ilha de Pátimos, no dia do Senhor ele foi arrebatado, no domingo. E Deus mostrou essas coisas inefáveis, essas coisas aqui para interpretar tem que ter discernimento. Amém? João, ele vê uma besta operando sinais e maravilha diante dos homens após a besta que sobe, que emerge da terra, que emerge do mar. Essa besta é a que emerge da terra. Então narra aí o período onde haverá duas bestas, e não são bichos, não se entende de forma literal. Amém? Não se entende de forma literal. Quando João ele vê o dragão, ele vê 7 cabeças. 5 passaram, diz o texto, e o 6º passou, ele vê mais uma besta, e ele vê um 8º que procede do 7. Esses 5 reinos que passou, amém? Eles se intitulam como o Egito, a Pérsia, a Babilônia, a Síria, Roma, amém? Então 5 já caíram, ou seja, no período que ele vê esse dragão, que o texto diz, a hermenêutica da palavra diz o seguinte, 5 já caíram, é que no tempo dele já havia passado esses reinados. Amém? E essa cabeça virá até a 8ª. E o que eu acho mais interessante é que essa 8ª cabeça, simbolizada pelo anticristo, virá do 7. Pode ser Roma, como pode não ser. Há um mistério nessa questão e hermenêutica bem interpretada, né, irmãos? Só que o que me chama a atenção aqui é que essa besta, ela operará sinais e maravilhas. Há muitas pessoas que se iludem por sinais e maravilha e acreditam que Deus está ali. E não é bem por aí, irmãos. Pelo fato de uma pessoa ter sinal e maravilha na igreja, não significa que Deus está no meio dela. Ela pode ser dirigida por Satanás. Milagres, engodos, enganos dirigidos por Satanás. Porque a Bíblia mesmo vai dizer que, se for possível, enganaria até os escolhidos, diz Paulo à tua igreja. Sinais dados pelo anticristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que nos últimos dias Deus enviaria a operação do erro, para que as pessoas creem na mentira. Então, para você que quer enxergar o Evangelho da forma vífica, da forma coerente, que quer ter uma base sólida no cristianismo, que é uma igreja que
que é onde Deus está, há muitas placas de igrejas, muitas doutrinas, há muitos pastores, e você quer entender e ter uma visão de qual é a igreja verdadeira, e você se perde no seu conhecimento, você tem dúvida, você não sabe qual igreja congregar, irmãos. Eu, por intermédio desse vídeo, eu quero dizer para você que a forma correta de enxergar Jesus Cristo, a forma correta de enxergar os seus ensinamentos, a forma correta de enxergar uma igreja que leva ao caminho da salvação, é uma igreja portadora da Escritura. Jesus, quando ele disse aos seus discípulos que seria levado aos céus, Pedro disse, não fala essas coisas, mestre. Como nós saberemos o caminho se só tu tem palavra de vida eterna? Jesus disse o seguinte, Pedro, olha, eu enviarei o Consolador. E ele não falará nada de si mesmo, mas testificará de tudo aquilo quanto eu tenho dito. E o que Jesus disse no teu ministério foi simplesmente para que nós venhamos fazer discípulo e manifestar fruto de justiça, fruto este também do Espírito Santo. A igreja de Corinto tinha uma dúvida acerca da igreja verdadeira, da fé verdadeira e da doutrina verdadeira. Paulo diz o seguinte, ele traz um exemplo e diz assim, olha, o Espírito que diz que Jesus Cristo não veio em carne, esse Espírito não é de Deus. E Paulo ainda salienta dizendo, olha, se um anjo do céu, até mesmo nós, vos anuncia outro evangelho acerca do que já foi posto, Jesus Cristo, esse se torna anátema, significa amaldiçoado. Então não tem muito segredo para você entender qual igreja que é de Deus, qual igreja que segue os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. Essa igreja verdadeira, irmãos, não é placa, não é Deus amou, assembleia, ou adventista, ou qualquer tipo dessas coisas não, irmãos. A igreja verdadeira são aquelas que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por isso que a Bíblia mesmo também vai dizer, em Apocalipse, que estes foram que venceram pelo sangue de Jesus e pela sua palavra. E quais são os ensinamentos de Jesus? Os ensinamentos de Jesus, irmãos, simboliza o amor uns aos outros. O ensinamento de Jesus significa manifestar fruto de justiça. O ensinamento de Jesus é arrependimento, é confissão de pecado. Porque da mesma forma que Satanás veio, embruteceu este mundo com pecado, na verdade, embruteceu esse mundo com heresias, com apostasia, com engodo. Jesus veio também para desfazer as obras do diabo. Então a igreja verdadeira, a igreja correta, a igreja que você identifica como a igreja do Senhor, é uma igreja que traz essas escrituras ao teu povo. Não fique em uma igreja que o pastor não abra a Bíblia e leia. Não fique em igreja que não tenha ensinamento bíblico. Não fique em igreja que o pastor prega 2 horas de culto e Jesus não aparece em nenhum momento. Não fique em igreja que o pregador prega a palavra sua meia, sua paletó. Até que ele pode parecer meio eloquente, meio sábio, meio entendido. Pode até parecer sinais, pessoas podem até levantar da cadeira de roda. Mas se Jesus não for anunciado nesta igreja, irmãos, não fica. Essa igreja não provém do Espírito Santo. Essa igreja não provém de Deus. Essa igreja não manifesta no teu caráter traços do caráter de Cristo. Então você aí que tem uma dúvida acerca de qual igreja congregar, qual pastor ser conduzido, não há muito segredo, irmãos. Esse pastor deve ser bíblico, essa igreja deve ser bíblica. Amém, irmãos? Não há uma teologia nova, não há uma teologia teologia liberal, teologia da libertação. Esse tipo de teologia, essas pessoas acreditam que a Bíblia precisa de uma atualização, ela precisa ser atualizada. Na verdade, até mesmo porque essa mensagem de Jesus, ela já ficou chata, já ficou enfadonha. Não fica nessas igrejas. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para o povo de Deus é poder de Deus. E o que é poder de Deus? Poder de Deus é o que o mesmo Paulo vai escrever dizendo, irmãos, ora, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para o Evangelho, para o povo de Deus, é poder de Deus. E ele mesmo vai dizer, irmãos, eu quando fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração de poder. Para os apóstolos, para Paulo, poder de Deus, irmãos, não é manifestação corporas. Para os apóstolos, poder de Deus, irmãos, é o Evangelho. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho vem do grego, que significa boas novas. A nova doutrina. E essa nova doutrina, essas boas novas, é Jesus, este crucificado, irmãos. Então, se uma igreja não prega a Bíblia, se uma igreja não lê a Bíblia, se uma igreja não traz a explicação para aplicar a Bíblia, o Evangelho, o Novo Testamento, essa igreja não provém do Espírito Santo, não provém de Deus.
Você sabia que a maioria do charlatanismo, a maioria dos pregadores, dos ensinadores, dos falsos mestres, que a Bíblia nos adverte a tomar cuidado, quando ele quer enganar alguém, ele sempre vai para o Antigo Testamento. Você sabia que o Antigo Testamento ele foi dado a Israel, ele foi dado aos hebreus, e o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. Então todo iniciante, todo novo convertido, toda pessoa que quer a alusão, a luz da palavra, irmãos, a luz da palavra, entender acerca de Cristo, entender acerca do Evangelho, entender as coisas, acerca das coisas futuras, dos mistérios de Deus, deve se basear no Novo Testamento, irmãos. Ler o Novo Testamento, procurar entender o Novo Testamento, pregar o Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que fala da regeneração, é o Novo Testamento que fala do nascer da água e do Espírito, é o Novo Testamento que diz, ide fazer discípulo por toda a terra, é o Novo Testamento que fala acerca de se aborrecer a si mesmo e manifestar os frutos do Espírito Santo, irmãos. Amém? Então se uma igreja não prega a Bíblia, não vive Bíblia, não ensina a Bíblia, não ensina a Escritura, essa igreja não é de Deus. Pode acontecer milagres. Paralítico pode levantar, cego pode começar a enxergar. Não acredita que o Espírito Santo está ali, nem a mensagem de Deus. Se essa igreja não cita a Escritura, não ensina a Escritura e aborrece a Escritura, irmãos. Você tem que ter entendimento das coisas de Deus, você tem que ter uma visão ampla, você tem que ter um panorama daquilo onde Deus está e onde Deus não está. Eu sei que eu estou sendo meio incisivo aqui em dizer que se até um paralítico levantar do céu, levantar da cadeira de roda, mas essa igreja não tem o Evangelho, Deus não está nisso. Não esquece que diz que a besta, nos últimos tempos, esse tempo pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, ninguém sabe. Isso vai depender da sua corrente. Amém, irmãos? Pelo fato de você acreditar que Jesus arrebatará a igreja de forma secreta e a vinda de Jesus aparecerá em duas etapas, a Bíblia não sustenta isso, é uma ideia sua. Da mesma forma que um pós-tribulacionismo pode estar certo na sua vertente. Amém? Pode estar certo que o anticristo pode estar aí, pode aparecer a qualquer momento, nós pode passar pelo período da grande tribulação. Isso é corrente, não é uma base absoluta. Amém, irmãos? Então se baseia na Escritura, ande pela Escritura, não acredita nesse evangelho liberal, nesse evangelho onde pregadores gastam 2 horas dos seus púlpitos para falar de filosofia grega, para falar de pensamentos humanos, para falar de antropologia. O que é antropologia? Antropologia é coisas humanas, coisas carnais, coisas para essa vida. Então a palavra de Deus nestes últimos tempos está sendo substituída, está sendo trocada, está sendo, irmãos, martirizada, se eu posso dizer assim, por um falso evangelho. E o que é um falso evangelho? Um falso evangelho que não é dado o arrependimento, que não é falado da confissão de pecado. Um falso evangelho, um evangelho que não é dado como nascer da água do Espírito, perdoar, amém, irmãos? Andar dignamente diante dos homens, ser luz, como diz o salmista Davi, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que purificará um jovem o teu caminho? Meditando conforme a tua palavra. Vocês não esquecem que Jesus, na tentação no deserto, no Mateus capítulo 4, o duelo ali foi pela palavra. Eles citaram a Escritura. Você sabia que até o diabo crê e estremece? A grande verdade, irmãos, é que embora Satanás não pratique a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus, foi decaído do reino dos céus, mas a Bíblia vai dizer que ele crê e estremece. Você estremece diante desta palavra? Você crê nessa palavra? Essa palavra para você é digna de confiança? É digna de toda aceitação? Ou você já enjoou dela? Ou Jesus já é algo que passou? Ou os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos primórdios, já é algo ultrapassado? Como diz o Lula. A família tradicional para você já é algo que já passou? Você se considera um cristão petista? Embora o PT, eles validam o aborto, eles invalidam a família tradicional, eles gostam de carnaval, eles emborrecem essa escritura, eles não têm nenhum pico de entendimento, nenhum pico de respeito a esse evangelho. Você se considera um cristão petista? Dá para ser um cristão petista, irmãos? O PT ele não tem nenhum respaldo bíblico, ele nem crê na Bíblia, amém? E nem obedece a Deus, e nem os pastores, nem os evangélicos. O diabo crê e estremece. A grande questão é, você estremece diante desta palavra? Não vá a uma igreja porque tem paralítico levantando da cadeira de roda, não, irmãos. Analise o que é pregado do púlpito, analise o que o pregador prega, analise o que os ensinadores ensinam. Eles ensinam que Jesus veio em carne, eles ensinam que Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu e deu dons aos homens. Eles ensinam que nós temos que fazer discípulo, que nós temos que produzir o fruto do Espírito Santo. Eles preparam essa geração para a vinda de Jesus.
Ele prepara o teu coração ao arrependimento. O seu pecado é exposto. Ele fala sobre os seus pecados. Ou só prega vitória. Ou só prega coisas humanas, coisas terráquicas, coisas antropológicas. Fala muito de riqueza, fala muito de cura, fala muito de vida humana. Deus não está aí, irmãos. O Espírito Santo não está nessa igreja. É uma forma verdadeira e honesta de você buscar uma interpretação, um direcionamento de Deus, de qual igreja ficar, de qual igreja crer, de qual pregação ouvir. Há um debate nesses últimos dias sobre o pregador Leonardo Salles e Eliseu Rodrigues. E ele ficou enfurecido, nervoso, porque afinal de contas Deus não, ele ama todo mundo. Ele ama a Bruna Marquezine, Priscila Alcântara, Kleber Lucas, ele ama todo mundo. Independente se a pessoa está fincada na palavra ou não, Deus ama todo mundo. Eu posso te dizer que não. Deus ama aqueles que adotam o seu filho, aqueles que recebem o teu filho. Sobre aquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo, na sua fé salvadora, aqueles que não recebem a Cristo, não guardam os mandamentos de Cristo, para eles, a Bíblia diz, só sobra a justiça e a ira de Deus, irmãos. Amém? Então não esquece que a besta, quando ela atuará contra o anticristo, fogo descerá do céu para enganar os escolhidos. E a terra se maravilhará após a besta. Então, o único sinal verdadeiro, coerente, único, absoluto, de uma igreja verdadeira, de um Deus verdadeiro, de um pastor verdadeiro, uma igreja que porta a palavra de Deus, é a igreja que menciona a Bíblia, caminha na Bíblia e lê as Escrituras do novo Evangelho. Porque, como eu disse, o Antigo Testamento é para os judeus e é sombra das coisas futuras. Amém, irmãos? Guarda esta palavra no teu coração, leia as Escrituras, procura andar pela Escritura. Não crê em qualquer tipo de revelação, qualquer tipo de profecia, qualquer tipo de milagre, porque a Bíblia diz que num daqueles dias, muitos dirão, em teu nome fiz milagre e maravilha, e ele dirá, apartado de mim que eu não te conheço. Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Siga estes sinais aqui. Amém? Sinais bíblicos, sinais teológicos, sinais escatológicos. Nós estamos nos últimos tempos, irmão. Não há tempo para brincadeira. Deus te abençoe.